Justiça. Um conto de duas cidades, de Charles Dickens. Poderão correr cavalos na rocha e lavrá-la com bois. No entanto, haveis tornado o juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna. Amós 6:12. Uma das coisas mais espantosas que já ouvi alguém dizer foi: minha avó era escrava. A pessoa que estava falando era um pastor e amigo mais velho que eu, mas não tão idoso. Fiz as contas rapidamente em minha cabeça e percebi que a escravidão nos Estados Unidos não é, afinal, uma história antiga. Não é nem história. De certo, não considero que minha avó, que estava bem viva no momento dessa conversa e viveu mais 25 ou 30 anos, seja história. Não consegui imaginar minha avó como escrava. Reconheci o quanto minha vida, meus hábitos e minha cosmovisão foram profunda e diretamente moldados por ela e quanto minha compreensão e experiência seriam diferentes, por sua vez, se a vida dela tivesse sido tão radicalmente diferente como a vida de uma escrava. Tudo em minha vida seria diferente. Fiquei impressionada com a verdade das famosas palavras de William Faulkner. O passado não está morto, não é nem passado. Quando nascemos numa comunidade, somos moldados tanto por seu passado quanto por seu presente. Justiça e comunidade. Justiça é a moralidade da comunidade. A moralidade de uma comunidade molda o pensamento, os valores e o comportamento do indivíduo. Aristóteles chama de justiça os atos que tendem a produzir e preservar a felicidade e os elementos que a compõem para a comunidade política. Em A República, Platão diz que a virtude no indivíduo significa saúde, beleza e boa disposição de ânimo. A justiça, portanto, pode ser entendida como a virtude de uma comunidade, a harmonia de todas as almas que a formam. Contudo, embora a justiça esteja representada na comunidade, cada comunidade é composta por indivíduos que juntos tornam a sociedade justa ou injusta. A sociedade justa é aquela em que o povo é livre para agir bem. Em outras palavras, uma sociedade justa permite que todos os seus membros cultivem a virtude da justiça, pois até mesmo a ética dos indivíduos é afetada pelo ethos da comunidade em que ele vive. A virtude da justiça é o hábito de desejar e fazer o que é justo. Em As Kingfishers Catch Fire, o poeta Gerard Manley Hopkins diz simplesmente: o homem justo faz justiça. À primeira vista, essas definições parecem circulares, dizendo em essência que a pessoa é justa. No entanto, ela ecoa a sabedoria de uma das grandes filósofas do século XX, a mãe de Forrest Gump, que aconselhou o filho com deficiência mental. Idiota é quem faz idiotice. A justiça, neste sentido, é sua própria medida. Mas a justiça também retira sua medida da relação entre uma coisa e outra. Em On Beauty and Being Just, sobre o belo e ser justo, Elaine Scarry define a justiça como uma simetria das relações de uns com os outros. Justiça é um bem absoluto em si mesmo e é a medida das outras virtudes, visto que a prudência, a coragem e a temperança só podem ser virtuosas quando orientadas a fins justos. Todos os atos externos têm consequências sociais e, portanto, estão ligados à justiça de algum modo. De fato, a justiça é a virtude como um todo, segundo Aristóteles. A pessoa mais excelente, diz Aristóteles, é aquela cuja virtude se aperfeiçoa na relação com os outros, e a justiça sempre se expressa na relação com outra pessoa. Justiça é um meio-termo entre o egoísmo e o altruísmo. Esse meio-termo tem implicações nos âmbitos político, econômico, social e racial, assim como tem implicações para a vida interior da alma. A justiça estabelece a ordem interior da pessoa, assim como a vida comum das pessoas. Duas cidades injustas. Um conto de duas cidades, a obra-prima de Charles Dickens, é a história apavorante do que acontece a indivíduos, comunidades e nações quando reina a injustiça. Disse que Um Conto de Duas Cidades é uma história sem vilão. Alguns dizem que a própria história é o vilão. Mas há um vilão na história que não está confinado aos acontecimentos passados. Um vilão sempre presente nos assuntos humanos. O vício do excesso. Um Conto de Duas Cidades é uma história de extremos e do estrago gerado por tais extremos, como sugere a famosa abertura. Aquele foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Aquela foi a era da sabedoria, foi a era da insensatez, foi a época da crença, foi a época da descrença, foi a estação da luz, a estação das trevas, a primavera da esperança, o inverno do desespero. Tínhamos tudo diante de nós, tínhamos nada diante de nós, íamos todos direto para o paraíso, íamos todos direto no sentido contrário. Em outras palavras, foi uma era de polos extremos. O excesso, mostra o romance, era a causa e o sintoma do perigo da época. Foi uma era de superlativos, de desproporção, de absolutos, de poder absoluto. O poder absoluto é injusto por natureza, pois carece da proporcionalidade relativa que define a justiça. Ambientado num tempo cheio de injustiça, Um Conto de Duas Cidades dramatiza as terríveis consequências que se seguem a uma justiça demasiado tardia.
As duas cidades do título são Londres e Paris. Cada uma é injusta à sua maneira, mas a ideia apresentada pelo inglês Dickens a seus contemporâneos, escrevendo um século depois dos acontecimentos do livro, é que seu próprio país não está imune àquelas injustiças mais graves perpetradas por um país rival durante o período anterior. Em outras palavras, o romance serve como advertência contra a injustiça. A vida cotidiana de Londres em 1775, quando o romance se inicia, está repleta de roubos e assassinatos. Nem mesmo a nobreza ou o prefeito estão seguros. Assim como se dará mais tarde com a França na história, o crime organizado domina tanto fora quanto dentro das prisões. A infame prisão Newgate, em vez de ser instrumento de justiça, é uma incubadora de depravação e vilania e de moléstias terríveis. Um lugar de onde pálidos viajantes saíam continuamente, em carroças e coches, numa passagem violenta rumo ao outro mundo. Muitos levados primeiro ao pelourinho ou poste de açoite. Mas a punição final, a morte, é servida a criminosos como mingau numa escola de caridade. É uma receita muito em voga, e centenas de crimes são ofensas capitais. O falsário, o que emitia uma nota promissória e não a honrava, o larápio, o ladrão de cavalos, o estelionatário, todos eram punidos com a morte. O carrasco estava sempre ocupado, ora enforcando longas filas de criminosos diversos, ora executando no sábado um arrombador aprisionado na terça-feira, ora marcando com ferro em brasa às dúzias as mãos de pessoas em Newgate, ora queimando panfletos à porta de Westminster Hall. Hoje, tirando a vida de um cruel assassino, e amanhã, a de um gatuno miserável que roubara uma pequena moeda de um camponês. No entanto, essas punições extremas não servem nem mesmo para impedir os crimes. Na verdade, ocorria exatamente o contrário. Entre o crime e o castigo, a corte, o lugar que supostamente simboliza e ao mesmo tempo é de fato o trono da justiça, oferece pouca esperança. Jerry Cruncher, mensageiro de dia e ladrão de túmulos à noite, descobre que a pauta de um dia particular diz respeito a uma traição e pondera a punição que se seguirá. Então a pena será esquartejamento, disse Jerry. Que barbaridade! É a lei, retrucou o idoso funcionário, volvendo-lhe um olhar surpreso por trás do monóculo. É a lei. É terrível que a lei corte um homem em pedaços, eu acho. Já é bem ruim que o mate, mas é terrível cortá-lo em pedaços, senhor. De modo algum, discordou o ancião. Fale sempre bem da lei. Tome cuidado com seu peito e sua voz, meu bom amigo, e deixe que a lei cuide de si mesma. É um conselho que lhe dou. Aqui o secretário vocaliza uma visão incondicional da lei como sempre justa. Mas, como a narrativa e também a história prova, a lei que se supõe justa nem sempre o é. Ademais, a objeção de Cruncher aqui sobre, numa tradução literal, derramar um homem além de matá-lo, o termo podia referir-se a partir seu corpo ou derramar suas entranhas, ou ambos, por meio do esquartejamento, que era legal na Inglaterra até 1870. Pode não ser inteiramente altruísta. Cruncher faz serviços extra à noite, como ladrão de cadáveres que vende partes de corpos para estudos médicos. A impossibilidade de imparcialidade pura é o motivo por que a justiça é considerada a virtude mais difícil de alcançar, e porque Aristóteles declarou, ingenuamente ao menos segundo os modernos, que a lei, e não os indivíduos, é a justiça, e que indivíduos justos devem obedecê-la. É também o motivo por que Agostinho, com mais sabedoria, diz que uma lei que não é justa não me parece uma lei. Ecoando o famoso dito de Agostinho, de que uma lei injusta nem sequer é uma lei, Martin Luther King Jr. definiu do seguinte modo uma lei injusta na Carta da Prisão em Birmingham. Como alguém pode determinar se uma lei é justa ou injusta? Uma lei justa é um código humano compatível com a lei moral ou a lei de Deus. Uma lei injusta é um código que está em desarmonia com a lei moral. Nos termos de São Tomás de Aquino, também extraídos de Agostinho, uma lei injusta é uma lei humana não enraizada na lei eterna e na lei natural. Qualquer lei que eleve a personalidade humana é justa. Qualquer lei que degrade a personalidade humana é injusta. Em 1780, a corte londrina de Dickens estava julgando Charles Darnay, um francês, por espionagem em favor da França. Darnay é um imigrante proveniente da França e o crime pelo qual está sendo julgado, alta traição, desperta grande interesse por causa da severidade tanto do crime quanto da punição depois de um veredito de culpa. Ele será arrastado para o patíbulo, onde será enforcado, mas não a ponto de morrer. Então, eles o tirarão de lá e o esquartejarão, removerão suas entranhas e as queimarão na frente do infeliz. Aí, deceparão sua cabeça e retalharão o corpo, explica um observador com entusiasmo, acrescentando que o veredito de culpado é correto. Darnay é inocente do crime, mas o júri está sedento de sangue. De fato, muitos dos espectadores pagaram o ingresso. Quando se torna uma forma de entretenimento, o sistema de justiça de certo é injusto. Isso vale tanto para o Coliseu da Roma Antiga, quanto para os linchamentos públicos americanos do século XX e os julgamentos de hoje com o escárnio público nas redes sociais. Entretanto, Darnay é inesperadamente absolvido, quando a certeza de sua identidade entra em questão por causa de um homem sentado na corte, que parece gostar dele. Este homem, Sidney Carton, anos mais tarde, salvará a vida de Darnay mais uma vez. Mas este é o conto de duas cidades, não de uma só. As injustiças que acontecem do outro lado do Canal da Mancha, em Paris, diferem em estilo, mas não em substância. Em grau, mas não em tipo. Assim como na Inglaterra, a França se entretinha com uma injustiça brutal, excessiva, tal como sentenciar um jovem a ter as mãos decepadas, a língua arrancada por turquês e o corpo queimado vivo pelo crime de não se ter ajoelhado na chuva para reverenciar uma enlameada procissão de monges que desfilava diante de seus olhos a uma distância de cerca de 40 ou 50 metros. Embora provavelmente seja ficção que Maria Antonieta disse a camponeses famintos que comam brioches, a própria ficção de Dickens apreende a verdade deste sentimento difuso e perverso de nobreza num capítulo sofisticado chamado O Marquês na Cidade. Supostamente seria o papel da classe nobre servir como juízes de paz, mas este marquês não se importa com a justiça. Monsenhor nutria uma ideia verdadeiramente nobre acerca dos interesses do povo em geral, que era de deixar as coisas seguirem o próprio curso.
Quanto aos interesses públicos em que estava diretamente envolvido, Sua Excelência nutria outra ideia verdadeiramente nobre, que era de deixar que as coisas seguissem o curso dele, na direção de seu bolso, intensificando-lhe o poder. Quanto a seus prazeres, gerais e particulares, Sua Excelência também possuía uma ideia verdadeiramente nobre, que era de que o mundo fora concebido para satisfazê-los. O texto de seu lema, alterado do original apenas por um pronome, o que não é muito, rezava: de Monseigneur é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quando chega ao país, o Monsenhor passa por um cemitério em que uma camponesa que chora a morte do marido para a carruagem. Ela implora: ouça-me, Monsenhor, ouça minha súplica. Meu marido morreu de fome. Tantos morrem de fome. Tantos ainda morrerão. E daí? Por acaso posso alimentá-los? Oh, Monsenhor, o bom Deus sabe, mas eu ainda não lhe fiz minha súplica. Meu rogo é que arranje um pedaço de pedra ou de madeira com o nome de meu marido para colocar em seu túmulo. Caso contrário, o lugar será esquecido. Nunca o encontrarão quando eu morrer do mesmo mal e serei enterrada sobre um pequeno monte de grama ruim longe dele. Monsenhor, há tantos assim por aí. O número aumenta a cada dia. Há tanta fome. Mas o Monsenhor já havia partido. A nobreza permite que as rodas da injustiça girem literalmente sobre os camponeses quando o infame marquês de Saint-Evremond atinge e mata uma criança enquanto acelerava sua carruagem descuidadamente pela cidade. Detido pela multidão que debilmente tenta revidar, sua resposta é inteiramente desumana. Seus cachorros, disse o marquês, porém com suavidade, sem nenhuma alteração em seu semblante, exceto no nariz, sobre as narinas. De bom grado eu passaria por cima de qualquer um de vocês e os exterminaria da face da terra. Se eu soubesse qual foi o velhaco que jogou a moeda dentro da carruagem, e se esse bandido estivesse suficientemente perto, eu o esmagaria sob as rodas. A crueldade e a injustiça são tão difundidas, tão sistêmicas, tão esperadas pelos camponeses, que são consideradas algo natural, apesar de sua indignação vã. Tão acovardada era a condição deles, explica o narrador, e tão vasta era sua experiência dos horrores que um homem como aquele podia infligir-lhes com todo o apoio da lei, que nenhuma voz, ou mão, ou mesmo olhar se ergueu. Entre os homens, nenhum. Só uma mulher ousou encarar o marquês. Não seria digno dele perceber este detalhe, entretanto. Seus desdenhosos olhos passaram por ela e por todos os outros ratos, e novamente recostou-se no assento e ordenou: vamos embora. Inacreditavelmente, o marquês é ainda mais depravado do que esta cena revela. Descasquem-se as camadas de injustiça, um erro seguido de outro e mais outro, e no centro normalmente se encontra a ferida original, a muito esquecida. No centro das camadas de injustiça, em Um Conto de Duas Cidades, o catalisador do qual emergem todos os acontecimentos e relacionamentos, está o estupro brutal e fatal de uma jovem camponesa, perpetrado pelo irmão do marquês, o pai de Charles Darnay, que é marido da heroína do romance, Lucy. Uma espiral de injustiça. Fazer do acontecimento central do romance um estupro brutal que ocorre anos antes da abertura da história é um movimento artístico significativo de diversas maneiras. Em primeiro lugar, é contraintuitivo para uma obra e para um escritor tão quintessencialmente vitorianos, uma era amplamente marcada pelo pudor e pela postura de repressão sexual. Apesar de encoberto por recursos narrativos sutis, este acontecimento forma simbólica e estruturalmente uma espiral de injustiça. Em termos de enredo, o estupro tira a vida da primeira vítima e, em seguida, do marido e do irmão. Depois, destrói a família do transgressor. Então, a irmã da vítima cresce a fim de obter vingança contra incontáveis outros como parte da contra-revolução. Ademais, o estupro fatal de uma camponesa por um membro do antigo regime é simbolicamente significativo no contexto da Revolução Francesa, bem como no tema mais amplo da justiça como virtude. Este estupro terrível e suas consequências ilustram como toda a injustiça funciona. A injustiça de uma pessoa contra outra não pode ser contida. Não importa quanto seja aparentemente privada, a injustiça sempre tem consequências públicas. As massas logo se revoltariam contra esses excessos perversos e alcançariam seus próprios excessos no reino de terror que começou em 1793. O vício que se opõe à virtude da justiça é a ira. A ira, evidentemente, não é errada em si e por si mesma. A Bíblia nos diz: irai-vos e não pequeis, Efésios 4:26. Deixando claro que a ira em si não é pecado, mas a ira excessiva distorce a justiça, transformando-a em vingança. Um Conto de Duas Cidades personifica o espírito de vingança que alimenta o terror na personagem de Madame Defarge, que junto com sua companheira, que recebeu com justiça o epíteto de A Vingança, furiosamente tece em sua malharia os nomes de todos aqueles que se destinavam à execução nas mãos da turba. As multidões não se detinham por nada, diz a história, constituindo-se num monstro dos mais temíveis. Assim como a reação exagerada de corrigir um carro desgovernado, arremessando-o de um precipício, os revolucionários, há tanto oprimidos, mostram-se mais injustos que aqueles que os tinham ofendido. Os homens, terríveis na ira sanguinária com que olhavam pelas janelas, municiaram-se de todas as armas que possuíam e acorreram ao chamado. As mulheres, contudo, constituíam uma visão capaz de gelar o sangue dos mais audaciosos. Abandonaram as tarefas domésticas que a extrema pobreza lhes impunha, deixaram os filhos, os pais velhos e os enfermos, que jaziam nus e famintos no chão duro, e precipitaram-se com os cabelos desgrenhados, apressando umas às outras e a si mesmas, beirando a loucura com seus gritos e modos selvagens. As autoridades foram mortas segundo o que as multidões determinaram, ou suspeitaram, ou imaginaram, ou nem sequer imaginaram, que foi cometido contra o povo. O nobre Foulon, que mandou o povo faminto comer capim, torna-se um alvo particular da vingança da turba. Quando vem a notícia de que finalmente o pegaram e ele ainda está vivo, as multidões ecoam um refrão cruel. Deem-nos o sangue de Foulon, deem-nos sua cabeça, seu coração, seu corpo, sua alma, estraçalhem Foulon e enterrem-no para que dele brote capim. A prosa brilhante de Dickens emula o ritmo implacável do brado da multidão e as imagens brutais da turba possuída pela energia e poder que lhes alimentam a vingança, levando o leitor vicariamente ao caos desencadeado pela injustiça.
Arrojaram-no ao solo, arrastaram-no pela escadaria, ora de joelhos, ora sobre as mãos, ora de cabeça para baixo, e centenas de mãos lhe atiraram na cara punhados de feno e de palha. O infeliz, dilacerado, machucado, ofegando, sangrando, mas sempre implorando e suplicando, agitou-se em agonia com a força que lhe concedia o desespero, assim que a turba multa recuou para o contemplar. Foi arrastado como uma tora de madeira podre através de uma floresta de pernas. Empurraram-no até a esquina mais próxima, onde balançavam os lampiões mortíferos, e ali Madame Defarge o soltou, como um gato teria feito a um rato, e silenciosa e tranquilamente observou-o enquanto os homens terminavam os preparativos e ele lhe rogava clemência. As mulheres atiraram-lhe insultos veementes, e seus maridos gritaram desdenhosamente que deveria morrer com a boca cheia de capim. Uma vez, suspenderam-no na corda, mas esta se rompeu, e os homens apanharam-no com gritos raivosos. Pela segunda vez, a corda se rompeu, e os homens o apanharam com gritos raivosos. Então, a corda mostrou-se misericordiosa e o estrangulou. Em seguida, fincaram sua cabeça numa vara pontuda e encheram-lhe a boca de capim. Diante dessa visão, todos de Santo Antônio se puseram a dançar. O tratamento da turba com os prisioneiros resiste à rima e à razão. Alguns presos são libertados apenas para serem caprichosamente partidos em pedaços quando saírem. Um prisioneiro é solto apenas para ser apunhalado ao sair do cárcere, e então ser ajudado por pessoas sentadas sobre os corpos de suas vítimas assassinadas. É uma incongruência tão monstruosa quanto tudo mais nesse terrível pesadelo. Ao fim de 4 dias, 1.100 prisioneiros, incluindo homens, mulheres e crianças, foram mortos pelas turbas. No entanto, este é o ponto central que a narrativa deixa claro. Tal revolução não teria sido possível se todas as leis, formalidades e cerimônias não houvessem sofrido primeiro abusos tão monstruosos que a vingança suicida da revolução os jogou todos aos ventos. Não é a mera injustiça que causa a revolução, mas a injustiça excessiva, desumana e prolongada. Como exclamaria um século mais tarde Martin Luther King Jr., em resposta ao apelo social a esperar um pouco mais a justiça, chega um momento em que a capacidade de suportar esgota-se, e os homens não estão mais dispostos a mergulhar no abismo do desespero. Um abismo de desespero. O sistema de justiça na França do século XVIII foi um abismo de desespero tal que, de fato, a implantação da guilhotina como forma de execução próximo ao início da Revolução foi considerada mais humana que os métodos anteriores, que incluíam a forca, a fogueira, a fervura, o esquartejamento, a roda do despedaçamento e a decapitação pela espada. Na verdade, a guilhotina foi vista como um método de execução tão moderno que foi usado na França até 1977. Um conto de 2 cidades mostra, entretanto, que a mera implantação de um método mais brando e benevolente de executar uma sentença injusta não é senão uma falsa